Bom, voltamos à nossa videoaula sobre padrões GRASP. Pessoal, como foi falado, existem 5 padrões básicos dentro do conceito de princípios GRASP, que é o especialista na informação, o criador, o alta coesão, o baixo acoplamento e o controller. Nesse momento, nós vamos estudar o padrão criador, que também é bastante interessante e importante para quem está pretendendo trabalhar com desenvolvimento de aplicações com a utilização da metodologia orientada a objeto. Okay? Olha só, o padrão criador é um princípio GRASP que ajuda a decidir, olha que interessante, qual classe deve ser responsável por criar uma nova instância de uma classe. Ok? Dado que vocês já estudaram linguagem de programação, dado que vocês estudaram já análise orientada a objeto, então certamente vocês conhecem esse conceito de criação de instância, certo? Bom, mas assim, quando a gente começa a aprender a programar, a gente passa por vários processos de desenvolvimento que acaba acarretando dúvidas sobre como criar objetos. Tá, o que é um objeto? Objeto, pessoal, é a instância de uma classe. Concorda comigo? Então, ó, se eu tenho uma classe, por exemplo, a classe de vendas, certo? Uma coisa é representar a classe através de comportamentos, né? Porque uma classe, quando você escreve uma classe Java, você está procurando representar o comportamento de objetos do mundo real no mundo computacional. E a gente faz isso utilizando o conceito de classe, certo? Bom, uma coisa que é muito importante é saber em que momento eu vou criar um objeto, em que momento eu vou saber quem é que cria quem, certo? Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, que a criação de objetos é um processo importante e é útil para ter um princípio na decisão de quem deve criar uma instância de uma classe, ok? Pessoal, é importantíssimo a gente ter esse conceito porque, veja, o especialista na informação que nós estudamos, ele diz o seguinte: a responsabilidade de uma classe é determinada justamente pela informação que a própria classe detém. As informações que a classe detém determina qual é a responsabilidade dela. E aí, de vez em quando, você se depara que a responsabilidade de uma classe também é de criar um outro objeto para ele lidar com uma responsabilidade específica e retornar alguma informação para uma classe qualquer. No caso ali, nós vamos voltar a estudá-lo só para a gente ter uma noção. Eu tenho uma classe venda associada ao item de venda. Veja, a minha classe venda, ela teria uma responsabilidade de criar o item de venda. Mas como é que eu sei isso? Como é que eu vou saber que ela é responsável por isso? É isso que nós vamos estudar nesta videoaula. Ok? Seguindo em frente, nós temos aqui que, de acordo com Craig Larman, uma classe B deveria ter a responsabilidade de criar uma outra classe A se houver as seguintes condições como verdadeiras, tá? Então, olha, B contém A. Vocês estão lembrados que eu fiz lá atrás, certo? Deixa eu apagar aqui e botar uma caneta mais fina. Aqui essa está muito grossa. Então, olha só. Lá atrás eu coloquei no especialista que eu tenho vendas, né? E aí eu disse que ela é composta pelo item de venda, tá? Eu vou fazer, eu vou fazer rapidamente aqui só para a gente lembrar disso, tá? Pelo item de venda. Olha, quando eu disse que ela é composta é porque eu tenho aqui um triângulo fechado, tá? Ok? Bom, como vendas tem em sua composição item de venda, ou seja, o item de venda faz parte da vendas, então olha só, ela está seguindo uma dessas condições, ó, tá? Ok? Vamos voltar aqui. Olha, eu estou dizendo que B contém A, ou seja, B seria vendas, né? E A seria item de venda. Então, ó,
como B contém A, ou seja, vendas contém item de venda, então eu estou utilizando já aqui o conceito, eu posso usar esse conceito, na verdade, do padrão creator, tá? Ou do padrão criador, certo? Então, o que esse padrão determina? É o seguinte, ele está falando que quem é responsável por criar quem, né? Ele diz o seguinte, claro, quem é responsável por criar item de venda? Quem contém o item de venda, que é a vendas. Como é que eu sei que vendas contém item de venda? Justamente por causa dessa relação da composição aqui, ok? Olha, uma outra condição é B tem como agregado o A, né? Ou seja, B recebe, ele repassa ou ele utiliza de alguma forma A. Quando eu falo agregado, eu quero dizer o seguinte, que o B ele passa, por exemplo, por parâmetro o objeto A, tá? Então, esse conceito ele deve ser explicitado um pouco mais detalhado e eu espero que a gente consiga fazer esse processo ainda em uma próxima videoaula, tá? Então, B tem dados de inicialização, olha só, para A, ok? Então, se você tem essa condição, ou seja, uma classe qualquer tem dados que vai inicializar uma outra, então essa classe vai ter que criar a classe A, tá? A classe B, nesse caso, cria a classe A. Se B agrega A, então nós temos também que B cria o A, tá? E aqui eu cometi um erro, depois eu vou corrigir, mas B tem registros de A, tá? De certa forma, é como se o B utilizasse o A, tá? E B, ó, usa bem de perto, né? Bem proximamente o nosso A, tá? Então, pessoal, são conceitos um pouco mais vagos, mas assim, se de alguma maneira B utiliza A, certamente o B é o criador de A. Então esse padrão ele te ensina, te explica, né, te explicita essa determinação de quem cria quem. E é importante a gente saber. Então olha, vamos repetir. De acordo com Larma, uma classe qualquer B deveria ter a responsabilidade de criar uma outra classe A se houver uma das seguintes condições como verdadeiras, tá? B contém A, B de alguma forma ele trabalha com A de forma agregada. Isso quer dizer que ele não cria a instância de A dentro dele, mas ele recebe essa instância criada, tá? Então ele tem essa capacidade de criar o objeto de A, tá? E aí, ó, B tem dados de inicialização, tá? Muito claro que em algum momento B vai fornecer os dados para A e se isso acontecer, ele cria o A, tá? E aí tem as outras características aí, como B tem registros de A e B usa de perto o A, ok? Olha só, olha aqui mais uma lâmina, né? Um slide que explica bem esse padrão criador. Ele está dizendo aqui, ó, que B é criador de objetos de A, ó, se mais de uma opção for aplicável, tá? Prefira B que agregue ou contém a classe A. Então, olha só, B é um criador de classes de objetos A, que ele está dizendo aqui segundo esses conceitos, né? E aí ele está dizendo, ó, se mais de uma opção for aplicável, ou seja, se mais de uma dessa condição aqui for aplicável, prefira que a classe B agregue ou contenha a classe A, tá? Então, se nós temos essas condições, faça com que B contenha A, porque é ele que vai criar o A. Façam com que o B também possa agregar A, porque assim ele também vai criar o objeto de A. Depois eu vou explicar, daqui para frente, eu vou lembrar isso para vocês, como é o conceito de agregação, como é o conceito de composição, se bem que tem videoaulas já disponíveis para vocês aí, tá? E aí tem aqui, ó, uma classe tem a responsabilidade de criar uma instância de outra quando ela tem informação necessária para isso, tá?
Veja, pessoal, é importante isso aqui. Se uma classe tem informação necessária, então ela vai criar a outra classe, tá? É importantíssimo que a gente entenda isso. Eu falei sobre a classe venda e o item de venda aqui, tá? Correto? Eu disse que esta classe ela tem informação necessária para criar essa daqui, ok? Bom, nós vamos entender isso mais quando começarmos a estudar alguns conceitos de padrões projetos, tá ok? Bom, temos aqui, por exemplo, uma situação problema, tá? Veja, eu deparo com um determinado problema, certo? Quem deve ser responsável pela criação de uma nova instância de uma classe? Olha só, a resposta é quando a classe criadora tem informação para tal, tá? A criação de objetos é uma das atividades mais comuns na orientação a objeto, e sendo essas responsabilidades atribuídas, o objeto apresentará acoplamento fraco, mais clareza e encapsulamento e reutilização. Veja, se você souber, né, quem trata da informação necessária para se criar uma classe, pessoal, certamente nós vamos diminuir o acoplamento, nós vamos ter mais clareza no processo e vamos ter aí o conceito do encapsulamento e a reutilização no conceito da orientação a objetos sendo aplicado ao desenvolvimento de uma aplicação, tá? Então observem que é importantíssimo que você saiba quem será a classe criadora. Vocês vão falar, é aquela classe que tem informação para tal, tá? Ah, professor, eu não entendi. Veja, pessoal, quando eu digo que voltando ao exemplo, né, a minha classe venda contém, olha só, esse símbolo aqui é de composição, tá? Ela contém a classe item de venda, tá? Eu quero dizer o seguinte, que venda é que vai instanciar esse objeto. Portanto, é ele que cria. Eu sei que essa classe vai ser criadora, não o inverso. O item de venda não vai criar a venda, porque o item ele faz parte da minha classe venda, ok? É isso que a gente tem que observar. Então veja, quando a criadora tem informação para tal, quer dizer o seguinte: venda vai ter aqui, ó, uma variávelzinha aqui que vai representar o item de venda. E como ela tem essa variável, ela tem informação desse item de venda. É isso que eu quero dizer aqui, tá ok? Beleza? Então, vamos adiante, tá? Bom, o próximo conteúdo seria low coupling, só que eu vou parar a gravação justamente para o vídeo ficar pequeno, tá?